E aí galera, beleza? Então, esse videozinho aqui agora é referente a decisão lá do Congresso, né, do Senado lá, em devolver o mandato ao Aécio e anular lá a decisão das medidas cautelares de manter ele em casa, né? Então, o que acontece? Houve lá um embate, lá uma divergência entre o Senado, né, e o Supremo Tribunal Federal. Primeiro, a discordância foi com relação à medida do juiz, depois com relação à medida da primeira turma, e aí foi para o plenário. No plenário já reverteu o quadro, porém o plenário não decidiu, né? O plenário do STF não decidiu sobre o caso, né? Simplesmente são uns merda, né? Desculpa a expressão, mas eles são uns merda, porque quando deveriam decidir, ficaram com medo, assim como teve também o medo do Senado quando ia votar da primeira vez. Aí eles transferiram para o plenário do STF para poder decidir, para poder lavar as mãos e aparecer de bonzinho. Bom, então o Senado, na realidade, orientou, né, através do ministro Fachin, como se fosse uma consultoria. O que o senhor acha? Esse cara é perigoso, se ele ficar usando das atribuições dele, ele vai obstruir o processo, ele vai interferir no processo e vai prejudicar as investigações. Então, nós orientamos que seja tomada tais e tais medidas. E aí, com uma nova decisão, aí já pelo plenário, 24 horas para o plenário poder decidir se... O plenário aí já no Senado, né? Para os senadores da Comissão de Constituição e Justiça do Senado decidir. Então aí retornou para o Senado. O que acontece? Os senadores, malandramente, como o povo não entende muito, né? A maioria, no caso, não são todos, lógico, não entende muito, eles posaram de bonzinho, dizendo o seguinte: não, nós estamos aqui protegendo o Senado, protegendo a casa, protegendo o legislativo, que o legislativo é protegido pela Constituição e o senador não pode ser afastado. Bom, mas não era mais isso que estava em jogo. Por quê? Porque o plenário do STF já disse que realmente tem razão, que o senador só pode ser afastado pelo próprio Senado. Não cabe ao STF afastar, a não ser em caso de prisão em flagrante. Mesmo assim, precisa ter a autorização do Senado. Bom, então, os que votaram a favor do Aécio, dizendo que estavam votando a favor do Senado, mentira, não estavam votando a favor do Senado coisa nenhuma. Estavam votando a favor do Aécio, estão com medo de ser presos porque 90% deles estão envolvidos e tem medo, inclusive é lá o tal de Jucá safado e o tal de Jader Barbalho, outro safado também. Fora os outros, né, que são tudo safados. Porque eu vou dizer o seguinte, vou até citar exemplos aqui. Cara, a integridade não está no partido, a integridade está no parlamentar. Se o parlamentar for íntegro, meu irmão, não tem quem vá fazer ele mudar a opinião dele. Eu cito o caso lá da senadora Ana Amélia, que é do PP. O PP orientou para votar a favor do Aécio e ela disse que não, eu voto contra. Votou contra mesmo. Entendeu? O senador Magno Malta, que é do PR, partido também aliado lá do Aécio safado, e o Ronaldo Caiado, né? O Ronaldo Caiado, que foram lá e votaram contra. Tem que fazer o cara ficar preso mesmo. Tem que manter o cara preso. Você está entendendo? Então, a integridade não está no partido, cara. Esses caras aí se utilizam de um linguajar privilegiado que eles têm e que eu não tenho, né? Para poder iludibriar o povo, para enganar, né? São os charlatães na realidade, são tudo sem vergonha.
né? E não acredita nesse caso de que, PSOL, PT, não, eles também não julgam segundo a justiça, não. No caso deles, se fosse a Dilma e o Lula, eles estariam votando igual, estariam defendendo, não estariam dando parecer contrário, não, estariam defendendo. Mas como é a oposição, né, ao partido deles, então eles votaram contra. O que fizeram certo, mas também são como a gente pode, imparciais. Ou melhor, eles são parciais, não são imparciais. Imparcial é o Magno Malta, é o Caiado, é a senadora Ana Amélia, e tem mais alguns outros lá que eu não me recordo o nome, não. Né? Mas esses outros aí são tudo safados sem vergonha, entendeu? Então não vamos aceitar essa máscara que eles vestem lá de bonzinho, não, porque não são bonzinhos, tá bom? Um grande abraço e tá feia a coisa, hein? Celcinho, abraço.